quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e essa daqui é a terceira parte, né? O terceiro episódio do nosso aulão sobre a guerra da Ucrânia. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto de 2014 até 2022, então não se esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, beleza? O link para ser meu apoiador, apoiar diretamente o meu trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos tá aqui embaixo, tá? Na descrição. Sem mais delongas, vamos começar. Galerinha, na aula passada a gente parou, né, aqui no ponto de virada. 2014 ele foi o ano, assim, que marcou uma ruptura que se mostraria depois irreversível, né, na questão, nesse conflito, né, Ucrânia e Rússia. E aí tem três pontos principais que a gente também perpassou por eles na aula passada, né, que é o primeiro deles, a Revolução de Maidan, ou Euromaidan, né, que foi ali no final de 2013, início de 2014. Foram alguns protestos em Kiev, mas a gente vai falar sobre eles e sobre o que eles significavam e o que eles vieram a significar eventualmente mais pra frente, beleza? Além disso, em 2014, a gente teve também a anexação da Crimeia pela Rússia, também vamos falar disso de forma mais aprofundada. É uma anexação famosa, né? Muita gente conhece, sabe que aconteceu, enfim, já ouviu falar sobre essa anexação da Crimeia. E aí a gente tem também a guerra em Donbass, que também vai ser um ponto que a gente vai perpassar aqui por esse vídeo. Então são os três pontos principais, assim, dessa época de 2014 que levou à invasão final em 2022, que é onde a gente vai encerrar essa nossa aula e vai começar a aula que vem. Pode ser? Vamos falar sobre o Euromaidan ou a Revolução de Maidan. Os dois nomes são utilizados aí na historiografia. Esse movimento, gente, ele começou com uma série de protestos e eventos que aconteceram na Ucrânia entre o final de 2013 e o início de 2014. O Maidan, né, se refere à Praça de Independência em Kiev, né? E por quê? Porque essa praça ela se tornou o centro desses protestos que eu tô falando com vocês, né? Então é por isso que tem esse nome. O Euromaidan, gente, ele foi um momento que basicamente esses protestos e toda a motivação deles envolviam e se centravam em uma escolha de um caminho a ser seguido que precisava ou podia ser seguido pela Ucrânia. Então, o país naquele momento ele se encontrava numa encruzilhada. Lembra que na aula passada a gente falou um pouco sobre isso, sobre que já existia uma divisão política dentro do país entre candidatos que eram pró-Rússia e candidatos que eram pró-União Europeia, e querendo ou não, esses protestos e muitas das coisas que a gente vai falar sobre nesse episódio se centram, né, nessa questão. É sempre muito importante lembrar, se você assistiu os episódios anteriores, espero que tenha assistido, porque eles são muito importantes para você entender o que a gente vai falar aqui. O ponto principal, repito, desse conflito é o quê? Construção de narrativa. A gente tem uma importância muito grande na construção das narrativas que envolvem esse conflito. A questão do Maidan, né, foi o Euromaidan, enfim, ela foi muito guiada também por essa construção de narrativas para um lado ou para outro. Eu já vou chegar lá. O que foi o estopim para esses protestos, para essa revolução? Foi a rejeição do acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia. Lembra que eu falei para vocês que a Ucrânia era doida para entrar na União Europeia, que teve todo um confronto, a gente falou sobre passada, ó, eu vou até voltar para vocês pra gente ver aqui. A Revolução Laranja, que foi a disputa entre o Viktor, a gente chamou ele de Viktoriu, né, e o Viktoria, que envolveu uma questão de fraude nas eleições, que envolveu toda uma revolução política ali. E essa questão da construção das narrativas pró-Rússia ou pró-União Europeia, a favor de entrar na União Europeia ou a favor de não entrar na União Europeia, né? Isso tudo dividiu a população, dividiu o país, dividiu a política e foi o estopim pro Euromaidan, né? Para esses protestos que a gente tá falando aqui. E aí, o que acontece? Existia um acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia para ser assinado, perfeito? Perfeito. E ele representava, gente, para aquela população naquele momento, muito mais do que um pacto político, muito mais do que um pacto comercial. Ele simbolizava, né, o afastamento da esfera de influência Rússia e uma aproximação do Ocidente, que, como a gente conversou na aula passada e sabe disso, era o desejo de uma parte da população, principalmente essa parte da população que lutava por uma independência da Rússia completa. E aí, lembra que eu falei para vocês que nesse contexto o presidente era o Viktoria?
Vocês lembram, né? Victor A. A gente falou dele aqui, ó, quando a gente falou sobre a disputas energéticas, o acordo que foi feito com a Rússia, enfim, o Victor A. Ele naquele momento, apesar de ter sido eleito com uma plataforma que incluía uma integração europeia, que trazia para a possibilidade essa integração com a Europa, essa aproximação com a Europa, ele tomou a decisão sob forte, e isso é importante, tá? Sob forte pressão econômica e política da Rússia, de Moscou, né? Porque essa decisão ela não foi tomada por livre e espontânea vontade, foi meio que um livre e espontânea pressão ali, de certa forma, porque, querendo ou não, como a gente falou anteriormente, a existência da Ucrânia, ela é intrinsecamente ligada com a existência e com a influência da Rússia. Com essa pressão econômica, com essa pressão política, apesar de ter sido eleito com essa plataforma que incluía a integração europeia, ele recuou e optou por um pacote de ajuda financeira russo. Então, eles não assinaram um acordo de associação entre a Ucrânia e a Europeia, o que, juntamente com aqueles acordos de disputa energética, enfim, que a gente tinha conversado no episódio anterior, revoltou uma parcela significativa da população, porque existia muito um lado de aspiração nacional, de independência da Rússia, de aproximação com a Europa. E isso, querendo ou não, gente, né, foi mal visto por uma parcela da população, uma parcela grandemente jovem da população que via no afastamento da Rússia e na aproximação com a União Europeia e com o Ocidente uma forma de reforçar o nacionalismo e o patriotismo ucraniano, né? Isso começou uma série de protestos pró-União Europeia, que foi liderado por estudantes em Kiev, e rapidamente isso se transformou em um movimento muito mais amplo, que lá dentro da Ucrânia é conhecido como a Revolução da Dignidade. Aqui a gente chega num momento em que a indignação com a decisão do governo se somou a outras insatisfações acumuladas na sociedade. A gente vai falar um pouco dessas insatisfações em outro momento, beleza? E aí o que aconteceu naquele período, que também foi muito significativo para o que a gente vai conversar, que aconteceu depois, foi uma repressão inicial muito violenta por parte do Estado. Tá? A polícia de choque, que é conhecida como Berkut, a gente já falou deles antes, vocês se lembram? Lá na Revolução Laranja, ela desempenhou um papel crucial na escalada mesmo dos protestos, porque a brutalidade chocou a sociedade ucraniana, e lembra que eu falei que essa revolução, apesar dela ter sido principalmente motivada por essa questão de não ter sido assinado o acordo, ela também se unia a outras insatisfações, e a galera começou a protestar também contra outras atitudes que o governo tinha tomado. A brutalidade policial que foi utilizada, ela aumentou ainda mais a determinação dos manifestantes, enfim, o movimento foi crescendo cada vez mais. Como eu disse pra vocês, a Praça Maidan, né, que dá nome ao movimento, ela se tornou o espaço central ali. Ali, gente, se reuniram diversos setores da sociedade ucraniana. Então, pessoas que eram pró-democracia, nacionalistas, cidadãos, tipo, que estavam só cansados de corrupção. E foi meio que um junho de 2013 ali pra gente, sabe? E 2013 também foi um momento muito revolucionário, né, dentro das noções nacionais de muitos países. E na Ucrânia foi diferente. Então, várias coisas, não só necessariamente essa aproximação da Rússia e afastamento do Ocidente, mas também outras questões levaram as pessoas às ruas, enfim, e fazerem demandas. Aqui a gente também tem uma participação muito forte de movimentos de extrema-direita. E a gente vai falar sobre esses movimentos, são os últimos slides dessa aula, são sobre esses movimentos de extrema-direita, porque esse é um assunto muito latente, querendo ou não, na questão ucraniana, né? As demandas, gente, desses manifestantes, como eu disse, elas evoluíram com o tempo, porque, como eu disse pra vocês, à medida que as coisas iam acontecendo, iam só se somando, e aí foi virando uma montanha de merda, e todo mundo que entrou na lógica ali, enfim, o movimento foi só crescendo. O movimento, ele se ampliou para incluir questões como dignidade, direitos humanos, fim da corrupção, reafirmação da identidade ucraniana como nação soberana e democrática, que era uma coisa muito latente ali para aquelas pessoas e muito importante para aquele movimento. Como eu disse para vocês, a violência ela foi escalando. Então, ela se iniciou ali com o início daqueles protestos, mas as ruas de Kiev, eventualmente, elas se transformaram em arenas de batalha mesmo, assim, com barricadas, com confrontos e crescente número de vítimas, que, como eu disse pra vocês, muitos desses
esses movimentos eles eram organizados e ministrados por jovens. Então a gente teve um número de vítimas, de feridos, enfim, e até mesmo mortos muito grande da parte estudantil. Então, isso tudo promovido pelo próprio governo da Ucrânia. Acho que dá para chamar de revolução porque, de fato, moldou, né, como aquela sociedade passou a funcionar a partir daí. E em fevereiro de 2014, a gente teve um evento, né, que foi muito traumático para a sociedade ucraniana e que foi muito significativo naquele contexto, que foi quando franco-atiradores abriram fogo contra manifestantes. E isso resultou na morte de dezenas de pessoas. Eu coloquei ali Lebesna Sotnia, ou Centena Celestial, né? A gente teve uma criação, né, de símbolos e de mártires que se tornaram símbolo da luta pela liberdade e pela democracia ucraniana. Pensa só, galera, num momento em que a influência da Rússia crescia cada vez mais dentro da Ucrânia e era vista como um símbolo, né, da diminuição da democracia, né, e do nacionalismo e da criação de um Estado ucraniano independente. Essa violência extrema, ela causou uma profunda comoção no país e no mundo todo, na real. Não sei se vocês acompanhavam jornal nessa época, mas isso foi uma coisa muito tratada pela mídia internacional, porque, óbvio, é chocante. A comunidade internacional ela condenou muito essa repressão e pressionou, né, o governo para uma resolução dessa crise toda e da Revolução de Maidan, enfim. E aí a posição do Viktor Yá, ela se tornou insustentável. Ele cada vez mais sofria pressão, tanto interna quanto externa, contra o seu governo. Em fevereiro de 2014, a gente tem aí a fuga do Yanukovych, né, do Viktor Yá. Meteu o pé, galera. E isso gerou uma coisa que, assim, volta àquilo que a gente conversou no aulão anterior, que é o vácuo de poder. Lembra que eu falei pra vocês que o medo dos Estados Unidos naquele momento, da Ucrânia se tornar independente, da Ucrânia se tornar um país próprio, pós-Guerra Fria, é que houvesse eventualmente um vácuo de poder que a Rússia pudesse ocupar e crescer e voltar talvez uma União Soviética ou aumentar a sua influência ali na Europa, enfim. Foi exatamente isso que aconteceu. O apoio parlamentar do Yanukovych, ele se dissipou. Eventualmente, as forças de segurança do próprio país hesitaram a obedecer às suas ordens e ele perdeu completamente o controle da capital, ele perdeu completamente o controle de como aquela crise estava se desembocando, enfim. Se é que em algum momento ele teve controle da situação, né? Em 21 de fevereiro, ele assinou um acordo com a oposição dele, que foi mediado, inclusive, pela União Europeia, que previa a realização de eleições antecipadas. Só que na noite seguinte, ele fugiu de Kiev, então, dia 22 de fevereiro de 2014, ele foge de Kiev e abandona o cargo, ele renuncia ao cargo de presidente, e isso cria um vácuo de poder na Ucrânia muito grande. E esse vácuo, ele é um dos grandes causadores do que a gente viu em 2022 e do que tá rolando agora, porque esse vácuo de poder, ele levou a uma disputa muito acirrada entre Rússia e União Europeia para o domínio da influência dentro da Ucrânia. O país, ele se encontrava num momento de grande incerteza e grande instabilidade política, que foi exatamente o que o Bush falou naquele discurso Chicken de Kiev, Covarde de Kiev, que a gente falou na aula anterior. Era esse o medo que os Estados Unidos tinham. Independência a todo custo do Estado ucraniano fosse causar um vácuo de poder e uma falta de domínio e uma instabilidade política tão grande que a Rússia pudesse voltar a ocupar aquele país. Chega a ser até, não engraçado, mas fascinante como essa previsão feita lá em 91 se concretizou mais de 30 anos depois, assim, de forma tão exata. O parlamento ucraniano, gente, que é chamado de Verkhovna Rada. Lembrando, eu não tenho nenhuma premissa de pronunciar nada corretamente nessa série de vídeos, porque eu não falo ucraniano, eu não falo russo, eu vou falar abrasileirado aqui, beleza? Esse parlamento, gente, ele agiu rapidamente para preencher esse vácuo, ou pra, pelo menos tentar preencher. Os deputados, eles votaram pela destituição completa, né, do Viktor Yá, alegando que ele havia abandonado suas funções constitucionais, que, portanto, ele não deveria ter mais nenhum tipo de influência na política, enfim, ucraniana. E eles também libertaram da prisão a sua rival política, a Yulia Tymoshenko. E aí, gente, olha, aqui vai ser difícil. E então eles nomearam o Oleksandr Turchinov como presidente interino e o Arseniy
Yatsenyuk como primeiro-ministro interino da Ucrânia. Preciso decorar esses nomes, Martina. Não, eu não consigo nem falar. Quem dirá você decorar, só pra gente dar nome aos bois aqui, enfim. E eles, por fim, convocaram novas eleições presidenciais. E aí a gente volta à questão das narrativas, né? Que é o terceiro ponto pra gente tratar aqui sobre essa fuga do Viktoriá, que é a narrativa do golpe. Como eu disse pra vocês, a questão das narrativas ela é muito forte, ela é muito importante pra essa questão da Ucrânia e Rússia. Tudo é uma questão de narrativa. Tudo é uma questão de informação e de desinformação e de quem tá certo, quem tá errado, quem que a história apoia, quem que a história não apoia, enfim. E aqui a gente não tá querendo e nem pretende fazer o juízo de valor. Então falar assim, não, isso está correto, isso está errado, isso está... Não, eu estou aqui para apresentar as narrativas para vocês, porque elas são importantes para contar essa história. E aí cabe a você acreditar ou não acreditar, criticar ou não criticar qualquer uma delas. A grande questão é que a Rússia, juntamente com os apoiadores do Viktoriá, eles adotaram uma narrativa diferente desses eventos todos. Denunciaram essa transição de poder, né, essa fuga do Viktoriá e essa destituição do Viktoriá pelo parlamento ucraniano, a nomeação de novas pessoas para presidente, para primeiro-ministro, como um golpe de Estado ilegal e orquestrado pela União Europeia e pelo Ocidente. Porque, querendo ou não, aquelas pessoas... Não houve um processo de impeachment formal, não houve uma renúncia oficial do Viktoriá, apesar dele ter fugido, não houve uma renúncia oficial. Eles simplesmente decidiram que ele seria destituído das suas funções e colocaram outras pessoas que não foram eleitas no lugar, né? Então a Rússia e os apoiadores do Viktoriá denunciaram esse acontecimento como um golpe de Estado ilegal, orquestrado pelo Ocidente. A Rússia, inclusive, se recusou a reconhecer a legitimidade do novo governo interino ali que estava à frente de Kiev. E óbvio, os dois lados, né, tem suas narrativas e tem suas justificativas, e isso, querendo ou não, foi fundamental para a Rússia para justificar as ações subsequentes no território ucraniano, incluindo a anexação da Crimeia e o apoio aos separatistas no leste do país. Galera, a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas lembra aqui, ó... Ai, gente, eu não vou conseguir achar. Mas em outro momento a gente falou sobre isso, a gente falou sobre como a narrativa e como a forma que se conta a história, o que se conta, a forma de ver, ela é uma justificativa que pode ser muito sólida e pode ser muito importante, né, para justificar ações políticas, justificar ações militares, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente chega, né, no ponto principal, no marco principal de 2014 nesse conflito, que é a anexação da Crimeia. Em março de 2014, a Rússia ela realizou a anexação da Crimeia, que é uma península estratégica localizada no sul da Ucrânia. A gente falou da Crimeia anteriormente, vocês lembram? Em 1954, a gente teve a transferência da Crimeia da unidade administrativa principal da União Soviética para a unidade administrativa que era no território futuramente da Ucrânia. E por isso a Ucrânia ficou com esse território quando a União Soviética se dissolveu. Vocês lembram disso, né? Beleza. A gente chega em 2014, a Rússia, né, finalmente anexa a Crimeia ao seu território. Essa ação ela foi um movimento crucial para esse conflito e marcou uma escalada significativa das tensões naquela região. Num momento de muito caos político em Kiev, né, obviamente a Rússia viu uma oportunidade estratégica, né, para assegurar os seus interesses que são de longa data na Crimeia. A Crimeia é uma região muito estratégica, né? Querendo ou não, se mostrava de grande importância para a Rússia. Como tinha essa coisa meio turva de a quem pertencia a Crimeia ou a quem deveria pertencer a Crimeia, por causa daquela coisa de 1954 que a gente conversou na aula anterior, a península, ela abriga a frota do Mar Negro, né, que a gente já falou disso também anteriormente, não sei se vocês se lembram, e oferece projeção de poder naval no Mar Negro para a Rússia. Então, a Rússia ela não tem acesso ao Mar Negro senão pela Crimeia. Então, essa anexação ela foi muito significativa e muito importante para o que estrategista
e as necessidades estratégicas da Rússia naquele momento. E, obviamente, além dos interesses militares, tem a forte narrativa histórica russa que liga a Crimeia, daquela coisa de 1954 que a gente falou anteriormente. Se você não assistiu, o primeiro aula é muito importante que você assista, porque eu dou um contexto maior sobre isso. Galera, a tomada da Crimeia, ela foi uma operação militar que foi muito rápida, tá? Foi muito vapt-vupt, assim. A Rússia, ela empregou uma estratégia de guerra híbrida, que é utilizada até hoje no conflito contra a Ucrânia. O que é a guerra híbrida? A gente vai falar sobre ela um pouco mais na frente, porque eu quero falar sobre ela quando a gente chegar em 2022, porque vai ser a primeira coisa que a gente vai falar. Mas, basicamente, a guerra híbrida, ela é uma guerra que não utiliza de táticas tradicionais de guerra. Então, as táticas, elas vão para muito além das táticas militares, das táticas bélicas, das táticas clássicas, né, da diplomacia, enfim. Envolve desinformação, envolve ataques cibernéticos, envolve muita coisa. Então, essa guerra híbrida, ela foi inicialmente utilizada pela Ucrânia para anexação da Crimeia. Foram utilizadas também forças especiais sem identificação, que são chamados de homenzinhos verdes. Foram utilizados para neutralizar as forças ucranianas ali na região e assumir o controle das bases militares e edifícios governamentais. O objetivo era tomar posse ali da infraestrutura mais crítica, da infraestrutura mais importante daquela região. Naquele momento, também foi utilizada muito a desinformação e a propaganda. Quando a gente for falar mais aprofundadamente sobre guerra híbrida, a gente vai falar bem mais sobre isso. Mas, basicamente, a Rússia tentou a todo custo moldar, de certa forma, a opinião pública, tanto na Crimeia quanto internacionalmente, sobre a situação que estava acontecendo ali na península. Foi um caos, gente. A guerra híbrida, ela é baseada no caos total. Quanto mais caos, melhor. Quanto mais caos para você distrair, desarmar o seu inimigo, melhor. Então a Rússia utilizou muito disso naquela época, tá? E a Rússia organizou um referendo na Crimeia para legitimar essa anexação. Uma coisa importante que a gente precisa pontuar aqui, gente, é que esse referendo ele foi feito num momento em que já havia ocupação militar, já havia pressão bélica, já havia uma certa intimidação. Então, por mais que sim, esse referendo ele tenha sido de extrema importância para legitimar essa anexação da Rússia na Crimeia, a gente não pode dizer que não existia nenhum tipo de influência política naquela época. Era só do lado da Rússia? Não era, isso também é importante. Uma guerra ela tem dois lados. Aquele momento de guerra híbrida, tanto da parte da Ucrânia quanto da parte da Rússia, foi um momento de muita pressão. E foi uma situação muito tensa pra galera, né, que vivia lá. Essencialmente, assim, existia as escolhas, né, desse referendo. Era entre a adesão à Rússia, então entre as pessoas ali da Crimeia fazerem parte da Rússia, né, ou o retorno a uma Constituição de 1992 que previa uma maior autonomia para a Crimeia. Basicamente, a ideia ali daquele referendo era que as pessoas votassem, né, entre uma independência da Crimeia, um afastamento mesmo da Ucrânia, ou uma aproximação mais direta da Rússia. Também é importante a gente falar, né, gente? Lembra que eu falei pra vocês de uma certa aproximação que a Rússia estava tendo com a OTAN? A gente tem toda essa influência da União Europeia e do Ocidente ali na Ucrânia, e a Rússia ela precisava desarmar, né, o máximo possível a Ucrânia. Anexar a Crimeia, tirar a Crimeia do território ucraniano era muito importante, era essencial para enfraquecer, né, essa presença ocidental, ou pelo menos enfraquecer a potencialidade ocidental ali naquela região. Que mandaram no chat assim, a guerra híbrida é metade presencial e metade home office. Gente, sim, não ironicamente sim, e eu vou explicar. Aí a gente tem toda a polêmica, né, da violação do direito internacional e das sanções, que também envolve essa questão. A anexação da Crimeia ela foi considerada uma violação flagrante do direito internacional. Ela violou a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, né? A Carta da ONU, o Ato Final de Helsinki e o Memorando de Budapeste de 1994, que vocês vão se lembrar, que a Rússia, os Estados Unidos e o Reino Unido garantiram a segurança da Ucrânia em troca de uma renúncia às armas nucleares, foram considerados, né, como documentos que foram violados, que foram completamente esquecidos no churrasco, né, galera? Essa é a verdade. A comunidade internacional deu uma resposta a isso, tá? A Rússia, ela foi suspensa do G8 e
foram impostas as primeiras rodadas de sanções econômicas individuais à Rússia. Então essas sanções que a gente viu aí em 2022 não é coisa nova, tá rolando desde 2014. Porque até então a Rússia não tinha tomado nenhuma atitude que fosse concreta, né, na invasão e no aumento da sua influência, ou que, enfim, violasse o direito internacional no aumento da sua influência na Ucrânia. Só que isso foi meio que a gota d'água. Os países olharam e falaram assim: mano, a gente tentou te defender, mas tá foda. Então a gente vai ter que te aplicar sanção pra não ficar feio. E foi exatamente isso que eles fizeram. E aí a gente tem a guerra Donbass em abril de 2014, que foi um conflito paralelo à Crimeia, tem ligação e que piorou ainda mais as tensões daquela região. Martina, mas a gente já tá falando de 3 conflitos gigantescos só em 2014. Sim, galera, eu sempre falei pra vocês que essa guerra de 2022, enfim, não começou do nada. Essas tensões, elas são velhas, mas velha, estão caducando já. Após essa anexação da Crimeia, o conflito ele se intensificou na região de Donbass, no leste da Ucrânia. Eu coloquei um mapinha aqui pra vocês, ó. Esse daqui é Donbass. Beleza? Aqui a gente tem até uma legendinha, né? Onde ficava o controle militar russo, mais limitado, né? Onde esse controle, ele dava uma diminuída, e os contra-ataques ucranianos, que a gente vê que são minoria aqui, são as áreas roxinhas. Essa região de Donbass, né? Ela é composta pelas províncias de Donetsk e Luhansk. Essa região ela se tornou o novo foco de tensões entre Ucrânia e Rússia. Então, além da Crimeia, a gente também tinha essa parada. Lembrando que Kiev ainda estava um caos, ainda estavam rolando protestos, ainda estava rolando revolução, porque querendo ou não, mesmo que o Viktoriá já tivesse saído, muitas das questões não envolviam ele diretamente, sim problemas com a infraestrutura da democracia ucraniana, como corrupção, punição das pessoas responsáveis pela violência policial que a gente viu no Euromaidan, enfim. Então, a gente tem um caos completo se formando e se montando ali na Rússia, né? Nesse quesito, a gente tem uma fomentação muito grande, né, pela Rússia mesmo, nos movimentos separatistas, porque a gente tinha movimentos separatistas aqui nessa região. Ó, a gente tinha movimentos separatistas que dominavam essa região, beleza? Não que dominavam, mas que estavam presentes. E a Rússia começou, obviamente, a apoiar esses movimentos. Lembra que eu falei pra vocês que o referendo que foi feito, ele dava a opção da Crimeia se tornar mais independente da Ucrânia, exatamente para enfraquecer a capacidade, enfim, o acesso àquela região pela União Europeia e pelo Ocidente no geral? Pois é, a gente teve o fomento desses movimentos separatistas pela Rússia. A tática foi explorar queixas locais, questões econômicas, questões linguísticas, questões culturais e até medo de uma suposta opressão por parte desse governo novo que estava entrando aí na Ucrânia. Então, qual que era o contexto ali? A Rússia virava para esses movimentos separatistas e falava assim: mano, vocês já querem sair daqui. Agora, vocês já estão meio que do nosso lado. A gente já tem semelhanças linguísticas, culturais. Vocês estão tendo questões econômicas que a gente não tem tanta dificuldade. Aconteceu um golpe. Lembra que a Rússia, ela batia muito nessa questão de que o que tinha acontecido, a deposição do Viktoriá, ela tinha sido um golpe de Estado, tinha essa narrativa do golpe. Já foi um golpe de Estado. Tem aí um governo que é ultranacionalista da Ucrânia. Vocês vão mesmo querer ficar aqui? Vocês vão mesmo? Vocês acham que é a hora de lutar pela gente, de ficar do nosso lado? Então, isso foi muito fomentado, né? E isso amplificou ainda mais as questões que aquele local estava passando, né? A gente teve uma organização de protestos, né? E tomada de prédios governamentais e outras estruturas governamentais por esses grupos separatistas ou grupos que apoiavam a anexação, porque, gente, de novo, esse apoio existia. É muito difícil a gente encontrar algum conflito em que qualquer ação seja unânime. E tinha gente que apoiava essa anexação da Rússia na Crimeia. E esses grupos, eles declararam a independência de repúblicas populares daquelas regiões de Donetsk e de Luhansk. Saúde. Esses grupos, eles meio que foram contra, novamente, a soberania ucraniana. Gente, vocês vão ver que a soberania ucraniana, ela é apenas uma sombra. Ela é completamente opcional para a Rússia e para outros grupos. Eles declararam a independência das repúblicas populares, né, de Donetsk e Luhansk, saúde. O que começou como protestos, que eu falei pra vocês que aconteceram a favor dessa independência ou a favor da anexação da Rússia, rapidamente se transformou num conflito armado. Porque o mesmo governo, né, que depôs um presidente que tinha
tido ações e tinha cometido repressões violentas, começou a reprimir violentamente também esses protestos. Pra gente ver, gente, que, de novo, isso é muito importante. Não existe bonzinho e malvadão nas relações internacionais. Essas coisas são muito complexas. Elas são muito difíceis da gente definir um certo e um errado, um bonzinho e um malvadão, porque a gente tem momentos e momentos. Os grupos separatistas, eles receberam armas pesadas e treinamento que, de acordo com a OTAN, teriam sido dados pela Rússia, sem contar apoio direto de unidades militares russas, enfim, que cruzaram a fronteira para lutar ao lado dos separatistas. De novo, isso é tudo supostamente, porque esses são dados, né, de governos ocidentais da OTAN. É óbvio que eles queriam dizer, né, que aquelas eram pessoas violentas, apoiadas pelo governo russo, e que elas não estavam lutando por uma independência, e sim por uma dependência da Rússia. Martina, tinha algum lugar que tava em paz na Rússia lá? Provavelmente não. E a Ucrânia, ela viveu um momento de um exército enfraquecido, porque teve muitos anos de negligência e também de corrupção dentro do governo, né? Desde que o país se tornou independente, que dificultaram esse fortalecimento do exército, enfim, do desenvolvimento de armas, sem contar que eles abriram mão das armas nucleares em 94 com o Acordo de Budapeste. Então, assim, eles tinham uma fragilidade nuclear e bélica e militar muito grande. Eles tiveram uma dificuldade muito grande em responder à escalada do conflito, né? Então, esse conflito foi escalando, o outro lado foi se armando, foi treinando, o negócio foi piorando e a polícia foi reprimindo e eles não tinham como lidar com isso. Inclusive, o país, ele demorou por um tempo, né? Ele dependeu fortemente de batalhões de voluntários, né, pessoas que foram completamente voluntárias para combater esses movimentos separatistas, enfim. E até mesmo as forças russas lá na Crimeia e na região de Donbass. Essas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, saúde, que eu falei pra vocês, eu vou começar a chamar de RPD e RPL, beleza? Elas se tornaram entidades que tinham uma grande influência de Moscou, uma grande influência da Rússia, e eram dependentes da Rússia tanto economicamente quanto militarmente em diversos momentos. Então, eram sim, apesar de repúblicas populares e de movimentos independentes, eles tinham uma ligação e uma presença muito grande da influência russa ali. O conforto de Donbass, gente, ele transformou aquilo que era uma região industrial, próspera, em uma zona de guerra, mano. É engraçado porque Donbass é chamado de uma guerra de baixa intensidade. Ao passo que a gente tem hoje uma guerra de alta intensidade, uma guerra com amplo envolvimento internacional e amplo aparato militar, na época ela foi chamada de uma guerra de baixa intensidade. Milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas, tá? Isso dividiu a Ucrânia por um tempo, porque, querendo ou não, essa área aqui estava muito dominada pela Rússia, tá vendo? Querendo ou não, cria-se uma divisão entre a Ucrânia que não está ocupada e a Ucrânia que está ocupada. A Ucrânia que não está em guerra e a Ucrânia que está em guerra. E o que começou inicialmente como ocupações de edifícios governamentais, enfim, escalou para esse conflito armado que, mano, tinha uma rotina de guerra, sabe? Apesar de ser chamada de guerra de baixa intensidade ou de conflito congelado, né? É uma guerra que, mano, nunca parou, que nunca acabou. Para os soldados que estavam ali, para os civis que viviam ali perto dessa linha de contato entre a Ucrânia e a Rússia, essa era uma realidade diária e é uma realidade perigosa, querendo ou não. Qualquer lugar em que tenham armas grandes e gente disposta a doar sua vida por uma causa e um conflito geopolítico vai interferir na vida e no dia a dia das pessoas daquela região. Foram feitas, então, como uma forma de ferramentar ali a gestão, uma forma de organizar a gestão, os acordos de Minsk. Os acordos de Minsk I e os acordos de Minsk II. Já vou adiantar pra vocês, não adiantaram de nada. Mas foi uma tentativa. O importante é tentar. Nem sempre, mas houve uma tentativa. Eles serviram, gente, para reduzir essa intensidade dos combates mais pesados e diretos que estavam acontecendo ali de 2014 a 2015. Eles estabeleceram um quadro de negociações, Rússia, Ucrânia, Alemanha e França, para, enfim, mediar ali a questão, conversar, enfim, tentar chegar num acordo. Houve também a implementação, né, de mecanismos de monitoramento. E a gente teve, querendo ou não, um custo humano. Aquilo ali era uma zona de guerra, era um lugar com trincheiras, era um lugar com uma guerra híbrida rolando. Teve sim o custo humano, sabe? Muitas vezes, até eu faço um pouco isso, quando a gente olha para outros conflitos versus o conflito, né, Rússia e Ucrânia, a gente fica tipo, putz, mas eles têm uma perda humana tão baixa, né, comparado a outros conflitos e tudo mais, mas
querendo ou não, toda perda humana é uma perda, né? Então a gente precisa falar sobre isso. E Martina, por que esses acordos Minsk 1 e Minsk 2 que você mencionou falharam? O cerne desse fracasso, gente, ele reside na sequência de medidas políticas e de segurança, não resolviam muita coisa e que só se contradiziam e pioravam a situação. E aí a gente tem um grande adendo a fazer aqui. Kiev, né, a capital da Ucrânia, a Ucrânia, dizia que não poderiam haver eleições livres e justas sob uma ocupação sem controle da própria fronteira. Então, assim, não dá pra gente fazer eleição. Lembra que tinham pedido um adiantamento das eleições, tinham colocado um presidente interino? Pois é, falaram assim, cara, tudo bem, estamos nessa situação, mas não dá pra gente fazer eleição enquanto a situação não estiver estabilizada, a gente não tem nem a nossa fronteira, a gente vai ter uma eleição. E aí a Rússia virou e falou assim, não, vocês não querem fazer eleição porque vocês querem manter o governo golpista que vocês colocaram aí pra me derrubar e pra me afrontar. Para a Ucrânia, conceder um status especial nessas condições seria visto como uma capitulação e legitimação dessa agressão russa. Seria tipo assim, tudo bem, eles estão entrando, a galera lá não vai poder votar, mas a gente vai fazer as eleições de qualquer jeito. Isso meio que legitima e que não trata com tanta seriedade essa invasão russa que tava rolando ali, né? De novo, tudo é uma questão de narrativa. Ao passo que a Ucrânia acreditava nisso, Moscou, né, a Rússia, insistia que o status especial e eleições, eles deveriam vir primeiro. Primeiro a gente faz eleições, depois eu vou conversar com esse novo governo sobre essa questão da Crimeia, de Donbás, enfim. Porque não adianta nada conversar agora, vir outro governo e eu me ferrar. Então, primeiro vocês vão fazer a eleição, depois a gente vai conversar sobre isso, para evitar que vocês cometam um novo golpe de Estado ou que vocês matem as pessoas que nos ajudaram a manter essa ocupação. E essa diferenciação da forma de ver a questão e da forma de ver o conflito, gente, ela refletiu, assim, muito fortemente, porque ela impediu que qualquer progresso real fosse feito. Impediu que o diálogo fosse mantido e que o diálogo fosse estabelecido. E pra piorar, eu sei, gente, não parece, mas piora. O governo ucraniano, ele enfrentava uma pressão interna muito grande naquele momento, né? Com aqueles protestos que eu falei pra vocês e outros, enfim. Existiu uma desconfiança da Ucrânia, do povo ucraniano, com relação às intenções da Rússia. Porque eles ficavam assim, mano, se a gente cede, se a gente deixa, se nada acontece, eles vão dominar Donbás e eles vão dominar Crimeia e o próximo é a Ucrânia inteira, o próximo é Kiev. E aí, a gente vai ficar calado vendo isso acontecer, a gente vai ficar quieto? Porque existia essa criação da narrativa. Nesse meio tempo, gente, a diplomacia da Ucrânia e daquela região ali ficou muito estagnada. Lembra que eu falei pra vocês que essa questão, ela estava sendo negociada e mediada por Alemanha, França, a Rússia e a Ucrânia estavam ali tentando conversar? Essa diplomacia, essa tentativa de conversa, ela ficou muito estagnada. Com isso, galera, a gente chega em um momento muito delicado, muito, querendo ou não, importante pro que a gente vai falar nos próximos aulões e que se liga diretamente ao que a gente viu nos anteriores, que é a deteriorização das relações e o dilema que existia entre Ucrânia e OTAN. Existiu durante muito tempo uma consolidação de uma identidade nacional ucraniana que é anti-Rússia e pró-Ocidente. E, obviamente, isso favorece a entrada da Ucrânia no OTAN, e isso favorece a vontade mesmo que eles têm de se afastar politicamente e economicamente da Rússia. E o conflito de Donbás e a anexação da Crimeia levaram a uma profunda deteriorização das relações entre a Ucrânia e a Rússia. Então, cada vez mais essas relações elas ficavam meio que sem diálogo, sem conversinha, sem papinho, entendeu? Que antes era uma relação que já era complexa e multifacetada, transformou, cara, em literalmente um antagonismo, sabe? Eles viraram antagônicos, eles viraram inimigos. Na Ucrânia, né, contribuiu para uma consolidação de uma identidade nacional fortemente anti-Rússia e pró-Ocidente, né, que foi o que eu falei para vocês, que já existia e se fortaleceu ainda mais. Muitos ucranianos passaram a ver a Rússia como uma potência imperialista e agressora, que buscava subjugar a Ucrânia e negar sua soberania, né, por causa dessas invasões, enfim. E a Rússia, ela via a Ucrânia como um filhinho mimado. Então esse cara é um mala, sabe? Via a Ucrânia como aquele cara mala que quer tudo. E aí a gente volta a essa identidade nacional ucraniana. Por quê? Porque ela se expressou em um desejo ainda maior de integração com a Europa e com o Ocidente, incluindo a busca da Ucrânia pela adesão à União Europeia e à OTAN. Então, com esse fortalecimento dessa identidade nacional, cada vez mais eles falavam assim, não, a gente precisa entrar na OTAN.
A gente precisa entrar na União Europeia. E isso, claro, desgastou ainda mais essas relações. E por sua vez, como eu estava dizendo, a Rússia, ela vê a Ucrânia como um estado artificial, como um estado que era historicamente parte desse mundo russo, como a gente disse. Essa construção dessa narrativa, ela é velha, ela é baseada em fatos históricos antigos, que se montam desde o século XV, XVI, que a Ucrânia também era vista, né, pela Rússia como uma nação, né, que tinha o interesse de criar uma zona de influência ocidental na sua fronteira. Tipo assim, não é só a questão de que eles achavam que a Ucrânia é deles, que a Crimeia é deles, ou enfim, tinham essas pretensões meio que são um pouco imperialistas, né, querendo ou não, de invasão de território soberano sobre a Ucrânia, não. Eles viam também como uma afronta ao fato de que aquilo ali ia aumentar a influência que a União Europeia, que a OTAN, tinham perto do território russo, e era tudo que a Rússia não queria, né, obviamente. Essa visão e essa briga de visões, de lógicas, ela contribuiu para uma escalada das tensões e uma crescente hostilidade entre os dois países. E aí, diante, né, dessa invasão russa, da busca pela adesão à União Europeia por parte da Ucrânia, não só da União Europeia, como também da OTAN, aquilo ali se tornou um pilar fundamental da política externa e da segurança ucraniana e defesa ucraniana, né? A Ucrânia, ela via a adesão da União Europeia e da OTAN como a única garantia real que eles poderiam ter contra futuras agressões russas. Porque, querendo ou não, eles tinham uma garantia, né, anteriormente. Eles tinham o Tratado de Budapeste, que foi completamente ignorado nessa invasão da Crimeia. E é claro, gente, a adesão a esses blocos, ele proporcionaria à Ucrânia uma proteção política, uma proteção econômica, uma proteção militar, principalmente financiada e apoiada pelos Estados Unidos e pelas nações europeias, né, que fazem parte da OTAN, que poderiam dissuadir a Rússia a evitar no futuro qualquer nova ação hostil com relação à Ucrânia. E aí, para se aproximar dos padrões da OTAN e aumentar a sua capacidade de defesa, a Ucrânia implementou reformas militares significativas, né, com essa assistência ocidental, com o Ocidente meio que ensinando, meio que financiando, meio que falando o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Isso incluiu modernização de equipamentos, treinamento de tropas, adesão de doutrinas militares ocidentais, e a cooperação militar entre a Ucrânia e o Ocidente aumentou significativamente com isso, né? Então os países ocidentais, eles forneceram assistência militar à Ucrânia, que incluía, inclusive, treinamento, equipamentos e até mesmo acesso a informações de inteligência. Galera, inclusive a gente viu que essa inteligência ela foi cortada agora esse ano pelo Trump à Ucrânia, porque a Ucrânia tinha acesso a uma parte da inteligência dos Estados Unidos, principalmente quando se tratava da Rússia, né? Eu não preciso nem falar que a Rússia não gostou nem um pouquinho. A Rússia, galera, tava olhando pra isso e tava esperando eles passarem do limite. E aí, finalmente, a linha vermelha foi atravessada, né? E aí eu coloquei essa foto do Putin, porque ele, querendo ou não, é a pessoa que liderou, né, todas essas questões, essa situação toda. Ele, como Kremlin, que para quem não sabe é a denominação dada ao chefe de Estado russo, né? Ele foi a grande figura dessa questão toda com a Ucrânia, pelo menos pós 2014, né? Por mais que ele não seja o único responsável, ele tem sim a sua parcela, né, de responsabilidade sobre essa questão toda. E o Putin, ele é uma figura muito controversa e é uma figura muito polêmica, né? Ele não é definitivamente uma pessoa democrática no imaginário da galera, né? Tem muita gente, as opiniões com relação a eles, elas são muito dúbias. A galera, como eu disse pra vocês, lá dentro da Rússia, tem uma opinião muito favorável ao Putin, porque ele foi um cara que tirou a Rússia da merda que tava pós-Gorbachev, pós as reformas do Gorbachev, pós as vendas, né, das estatais ucranianas para a iniciativa privada, né, pós-crise com o fim da União Soviética. O Putin, ele foi muito a cara dessa nova Rússia. A perspectiva da Ucrânia aderir à OTAN era vista por ele como a última gota, a linha vermelha, eu coloquei aqui, né? Ou seja, um limite que não poderia ser ultrapassado, né? A Ucrânia entrar na OTAN seria o fim da picada, até porque esse tratado, como a gente viu nesse slide, foi criado em 1949 com o objetivo de limitar e combater a ameaça militar ideológica da União Soviética sobre a Europa. A Ucrânia estaria ali adentrando, né, uma organização que representa exatamente
O combate à Rússia, né, que foi querendo ou não, a sucessora da União Soviética no sistema internacional, né? Porque, gente, você pode falar assim, tudo bem, mas o que eles prometiam era acabar com a União Soviética, era conter a ameaça soviética, era combater a União Soviética. Só que, gente, quando a União Soviética acabou, a OTAN não acabou, né? Então, quem se sentia ameaçado com essa questão toda era exatamente a Rússia. A Rússia argumentava que a expansão da OTAN para o leste, incluindo a adesão da Ucrânia, né, era um avanço hostil dessa aliança militar, uma expansão pensada exatamente para infligir mal à Rússia, a segurança russa, enfim. E eu não sei se vocês se lembram, mas houve, né, um boato, um burburinho de que a OTAN nunca faria isso, que a OTAN não iria mais 1 centímetro a leste. Isso teria sido uma promessa feita na época para o Gorbachev. A gente viu que essa promessa não foi exatamente cumprida, né? Porque estava avançando a leste, estava com o interesse de apoiar a Ucrânia. E além das preocupações militares, a Rússia, ela via a adesão da Ucrânia à OTAN como uma questão, obviamente, geopolítica, né? Até porque a Rússia, ela buscava manter a Ucrânia em sua esfera de influência. Lembra que eu falei pra vocês com aquele vácuo de poder que a gente teve com a saída do Viktor A, enfim. E os dois começaram a meio que lutar por uma influência ali na Ucrânia. A Rússia não queria lutar por uma influência na Ucrânia. Ela queria que a Ucrânia permanecesse sob suas asinhas, né? Uma coisa meio gorbachevesca de reforma de um antigo Estado que uma vez foi unificado e que agora era formado por vários países diferentes. A Rússia, ela buscava manter essa esfera de influência e impedir que o país se tornasse um aliado próximo do Ocidente, né? O Ocidente esse que tinha uma aliança militar única e exclusivamente para impedir a influência russa no resto do mundo. E essa questão toda ela se tornou central na retórica russa que antecedeu a invasão de 2022, que vai ser o tema da nossa próxima aula. O governo russo, ele repetidamente, alertou sobre as consequências da adesão da Ucrânia à OTAN. E aí, gente, de novo, eu não tô aqui pra fazer juízo de valor, juízo de moral. Eu não tenho interesse e nem acho que isso seja produtivo. Mas uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, né, é que até nessa guerra da Ucrânia, até nessa invasão de 2022, né, o que aconteceu foi que a Rússia já tinha alertado há muito tempo que se a Ucrânia aderisse à OTAN oficialmente, fizesse o pedido oficial para aderir à OTAN, teria um problema com a Rússia. E não que esteja correto, né? E não que isso esteja certo, mas quando o Zelensky fez esse pedido, ele fez sabendo das consequências daquilo. Ele sabia exatamente onde isso iria levar e não foi feito nenhum tipo de esforço diplomático e político para que isso fosse evitado, sabe? Foi tudo muito feito às pressas. Quis bater de frente com a esperança de que o Ocidente e os Estados Unidos protegessem ele desse ataque russo, né, que de fato aconteceu em 2022. Não foi bem pensado, não foi bem planejado. Isso se tornou um problema, né? Custou vidas ucranianas. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente também. Ali pro final de 2021, a gente começa a ter uma concentração militar russa ali na fronteira com a Ucrânia. A Rússia, ela iniciou uma escalada militar significativa naquela região de fronteira. E essa movimentação de tropas, de equipamentos, criou um clima de tensão e incerteza muito grande, porque pela primeira vez se concretizavam os temores de uma possível invasão russa na Ucrânia. E a concentração de forças russas, ela não era apenas em um grande número, né, em larga escala, mas era uma capacidade muito maior do que a Ucrânia tinha de responder mesmo com as reformas do exército, né? Lembrando, gente, que o Zelensky, o atual presidente da Ucrânia, ele é uma resposta e um sintoma, direto dessa questão, dessa modernização do exército ucraniano que eu falei pra vocês anteriormente e dessa guinada militar que a gente teve, porque o Zelensky é militar. O Zelensky, ele tem um passado militar, ele tem essa postura de um militar, ele tenta vender essa imagem, apesar de o cara ser um comediante, ele tenta vender essa imagem de um militar. Ele é um sintoma desse momento, né, que a Ucrânia tá vivenciando. A Rússia, naquele momento, ela mobilizou uma força militar não só massiva, como também bem equipada, que indicava, de certa forma, planos para uma operação em larga escala. Essa mobilização, ela incluiu muitas armas, demonstrando, e isso é interessante porque foi meio que um show de demonstração. Foi meio que uma forma da Rússia virar pra OTAN, virar pra Ucrânia, virar e falar assim, ó... Vocês querem fazer essa merda? Podem fazer.
mas olha com o que vocês vão lidar. Foi meio que uma parade, foi um desfile de armas, basicamente. Foi uma demonstração do que a Rússia era capaz militarmente, do que a Rússia era capaz belicamente, enfim. A Rússia, ela também mobilizou, né, sistemas avançados de mísseis balísticos, de cruzeiro, com capacidade de atingir alvos com profundidade no território ucraniano. Então, tipo assim, eles estavam mostrando que aquilo que eles estavam fazendo, aquela demonstração militar que eles estavam fazendo, não era só para a questão da Crimeia ou de Donbass. Não. Aquilo ali poderia afetar toda a Ucrânia. Todo o país, se eles quisessem. E aí a gente tem, em 21 de fevereiro de 2022, o reconhecimento russo das repúblicas. Lembra que eu falei pra vocês das repúblicas separatistas, que eventualmente teriam sido apoiadas e reconhecidas, né, pela Rússia? Pois é, quando esse reconhecimento aí finalmente aconteceu, aquilo ali foi meio que a gota d'água. Em 21 de fevereiro de 2022, a Rússia reconheceu formalmente a independência dessas repúblicas, né? Então considerava oficialmente essas repúblicas como não mais parte do território ucraniano. E esse reconhecimento acabou finalmente com aqueles acordos de Minsk, que a gente tinha falado mais cedo, que foram uma tentativa de paz entre os dois países e de conciliação, que foram adiados por outros países. Enfim, aquilo ali, a Rússia falou finalmente, tipo... Mano, não respeito nem um pouco sua soberania, tô apoiando o movimento separatista sim, e é isso aí. E ao reconhecer essas repúblicas separatistas, a Rússia ela sinalizou uma intenção de abandonar completamente essa via diplomática e de buscar uma solução militar. E isso, finalmente, criou uma justificativa palpável. Porque pensa, a situação a partir daí era: a Rússia reconhecia repúblicas independentes dentro da Ucrânia que estavam sendo, inclusive de forma muito violenta, reprimidas pelo governo ucraniano. Se eram governos, repúblicas que tinham o apoio russo, a Rússia tinha finalmente uma justificativa para agir militarmente de forma direta na Ucrânia. E isso aconteceu 3 dias depois, no dia 24 de fevereiro de 2022. Curiosidade, eu estava em Paris no dia que isso aconteceu. Eu estava lá na Europa, do ladinho do conflito. E a tensão foi muito grande, gente. Porque apesar da anexação da Crimeia e de todo esse conflito de Donbass ter sido, né? A gente viu aqui que foi uma guerra quase, né? Não era uma guerra quente, né? Não era uma guerra de escala muito grande. A Rússia não estava abertamente em guerra com a Ucrânia e vice-versa. Mas a partir daí, a Europa ficou muito tensa e com muito medo e muito apreensiva com relação ao que poderia acontecer, a quem a Rússia iria invadir em seguida, enfim. Para quem estava lá e para mim foi um momento muito tenso e foi uma coisa que ninguém sabia o que ia acontecer a seguir. Agora, a gente vai falar rapidamente, porque eu comentei com vocês que a gente iria falar, sobre a presença da extrema-direita na Ucrânia e a influência e a instrumentalização dessa extrema-direita dentro do governo ucraniano. É importante que a gente aborde esse tema, porque ele tem sido um objeto de muita discussão, né? E é fundamental que a gente analise ele de uma ótica meio que neutra, porque eu, mais do que ninguém e melhor do que ninguém, assim, vocês sabem o quão contra eu sou a essa instrumentalização. Enfim, crescimento da extrema-direita no mundo todo, não só na Ucrânia, mas obviamente na Ucrânia também. Só que a gente precisa ter frieza e precisa ter cuidado ao analisar essa questão, até para que a gente consiga analisá-la da forma correta. Até para que a gente não se perca no que é realidade e o que é apenas um medo. E aí, a partir daí, sabendo disso, né, a Ucrânia, ela possui espectros políticos variados, como diversos países do sistema internacional. Existe dentro da Ucrânia grupos e partidos de extrema-direita e ultranacionalistas. Assim como existem em quase todos os países do mundo, né, galera? A gente lembra que eu falei das invasões e ocupações nazistas na Ucrânia durante a Segunda Guerra? A gente tem muita influência do nazismo, do neonazismo e de movimentos de limpeza étnica dentro da Ucrânia. Então a gente precisa falar sobre eles porque eles também têm um papel meio que fundamental, né, pra gente entender a política ucraniana. Esses grupos, eles variam em tamanho, influência, ideologia, mas eles compartilham características em comum que perpassam tanto por um nacionalismo exacerbado, quanto por elementos xenófobos, racistas, perseverança e, enfim, dominação da raça ariana, enfim. Gente, o buraco é muito embaixo. E a gente tem alguns desses grupos, como o partido de Svoboda, né, o partido de Pravi Sector e o regimento Azov.
né, que é um regimento militar dentro da Ucrânia com ampla influência desses partidos ultranacionalistas. Inclusive esse regimento Azov, né, ele foi integrado à Guarda Nacional Ucraniana, tá? Então a gente tem aí na tradição e prática militar da Ucrânia uma presença de grupos neonazistas, de grupos de ultradireita, de grupos de extremo nacionalismo, enfim. E é fundamental que a gente olhe para isso e que a gente entenda que a formação do nacionalismo ucraniano, gente, ela é muito complexa. A formação dessa identidade nacional dentro da Ucrânia, ela é complexa e ela é trabalhada. Mano, eu precisei de 1h40 só pra falar sobre a construção do Estado ucraniano como um Estado independente, né? Vocês viram junto comigo, a gente viu juntos, que isso é uma questão delicada e que isso é uma questão complicada. E exatamente por isso, alguns desses movimentos de ultradireita, eles ganham espaço, porque em uma situação de fragilidade política e econômica e geopolítica, né? Esses movimentos, eles têm uma retórica que favorece muito grupos poderosos e grupos que têm interesses muito grandes nesse tipo de conflito. Então, querendo ou não, é preciso estar sempre atento. É preciso que a gente tenha esse cuidado na hora de falar esses assuntos, por quê? E aí a gente tem aí o tópico do meio. Eles não têm um desempenho eleitoral necessariamente expressivo. O desempenho eleitoral desses grupos, ele não é muito significativo. Eles têm, acho que, nem 10% do parlamento, né? Que, ó, eu coloquei aqui, nas eleições parlamentares de 2019, uma lista unificada dos partidos nacionalistas e de extrema-direita obteve apenas 2,15% dos votos. Eles não tinham nem os 5% necessários para obter uma representação parlamentar expressiva, né? No parlamento não são tão fortes, só que eles são fortes principalmente no exército, tá? Na formação militar da Ucrânia, o que, mano, obviamente é a parte mais perigosa. E também nos movimentos políticos, né? Eles tiveram um papel nos protestos do Euromaidan. Então, apesar de serem protestos que, sim, começaram com uma lógica e com uma organização estudantil, esses grupos, eles tomaram grande parte, né, da influência política desse movimento. Então é um movimento que era para lutar contra a corrupção ou para favorecer e fortalecer a extrema-direita. Lembra que eu falei de junho de 2013 aqui para vocês? A gente tem uma narrativa muito parecida com isso aqui no Brasil. A gente tem uma realidade muito parecida com isso aqui no Brasil. A extrema-direita se fortaleceu muito com os protestos de junho de 2013 aqui. Lá não foi diferente. Lá teve essa semelhança. E eles participavam daquelas forças que eram mais confrontadoras, sabe? Lembra que eu falei pra vocês? Tinha muita gente que ficava em trincheira, Pois é. Eles têm um papel significativo na formação do nacionalismo ucraniano, nas forças militares ucranianas, na política ucraniana, só que eles não têm um desempenho eleitoral muito amplo, né? Eles não têm um desempenho eleitoral muito expressivo. Não que isso signifique muita coisa na política de hoje em dia, principalmente no contexto de guerra híbrida, que a gente vai tratar no aula que vem, mas é importante a gente perpassar por esses detalhes, porque... E lembra que eu falei pra vocês sobre a questão de narrativa? Quando a narrativa ela é contada por um nazista, às vezes a gente tem que questionar. Às vezes não, né? Sempre. Então é importante que a gente saiba que eles tiveram influência nos eventos pós-2013, 2014, que eles têm influência no exército ucraniano e que eles têm influência em toda a guerra híbrida que a gente vai ver que aconteceu na Ucrânia e Rússia. Quando, Martina? Dia 24 de fevereiro de 2022. A invasão em larga escala feita pela Rússia na Ucrânia, que vai ser o tema do nosso próximo aulão e que eu vou tratar de 24 de fevereiro de 2022 até os dias de hoje, como é que tá, o que aconteceu, o que não aconteceu e tratar novamente sobre essa questão das narrativas. Beleza? Gente, finalizamos esse aulão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro tudo pra vocês. Sintam-se à vontade para tirar as dúvidas de vocês aqui nos comentários, tá? Galera do Apoia-se, sintam-se à vontade para mandar lá no grupo dúvidas de vocês, aqui nos comentários, enfim, eu vou fazer o meu melhor para responder todo mundo. No próximo final de semana a gente vai ter o último aulão, né? O aulão final sobre essa questão da Ucrânia. Finalmente finalizaremos esse projeto de um mesinho aí. Muito obrigada pela audiência, quem assistiu aqui tanto no YouTube quanto aqui na live. Vocês são os divos, vocês são tudo. Um beijo pra você. Não esquece de dar like nesse vídeo, que é muito importante. Comentar aqui embaixo a sua dúvida ou comentar aqui embaixo qualquer coisa, só tipo, sei lá, batata doce. Compartilha se você tiver curtido e o link pro meu apoia-se tá aqui embaixo, beleza? Um beijo pra você e até o próximo. Tchau, tchau.